Gravação iniciada do nosso livro de reflexões, Orai e Vigiai, ou melhor, na ordem aqui do livro Vigiai e Orai, do Carlos Bacelli com o irmão José, e o título se chama O que mais aborrece. Vamos lá. Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação das nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com os complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Primeira coisa que me vem à mente quando a gente fala sobre não nos aborrecermos, sobre sabermos acatar aquilo que as pessoas nos dizem, é que nós ainda somos muito melindrosos de natureza, não é? Nós temos sim uma facilidade gigantesca de nos aborrecermos quando nós somos contrariados. Ainda não temos a capacidade de refletir sobre algo que nos dizem sem que de imediato nós já não tenhamos as armas prontas para contra-atacar. Então, para nós ainda é um grande desafio o quesito não nos melindrarmos, o quesito sabermos ouvir e, como diz aqui, geralmente quando alguém nos traz algo é porque nós estamos precisando. É porque, de fato, nós temos que trabalhar algo em nós. Ok? Como diz aqui no finalzinho, né? Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Então, como também se diz que geralmente quando nós fazemos críticas, quando nós julgamos, é porque nós estamos simplesmente refletindo algo que se encontra dentro de cada um de nós, ok? Geralmente as nossas dificuldades, as nossas mazelas, as nossas enfermidades morais estão muito ligadas com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente julga e vibra no outro, tá? Porque se isso está te incomodando, é porque de alguma maneira isso está ecoando dentro de você. A partir do momento que nós vemos uma dificuldade de um irmão, de uma irmã, e aquilo não incomoda, é porque você já conquistou aquilo, você de certa forma tem uma blindagem moral, espiritual, energética sobre aquela característica do outro, tá? Agora, não adianta eu julgar o outro dizendo que ele é nervosinho, dizendo que ele é melindroso, dizendo que ele não tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando eu sou colocado à prova, eu acabo tomando as mesmas atitudes e jogando o mesmo jogo, vamos assim dizer. Ok? Saber ouvir as verdades que nos contrariam, tá? É a primeira frase dessa reflexão e vai ser muito importante nós depois, como sempre, postarmos isso para que a gente possa estar refletindo um pouquinho, tá? Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios, ok? Porque é como eu gosto sempre de refletir que muitas das vezes nós acreditamos que temos determinadas conquistas morais já conquistadas dentro de cada um de nós. Mas será que de fato, se formos colocados numa situação extrema, onde nós seremos, né, intensamente testados, será que de fato nós temos isso? Será que nós conquistamos a paciência, a tolerância? Será que eu deixei de ser melindroso como eu acho que já deixei? Será que eu sou paciente o suficiente a ponto de ser inabalável na minha fé, no meu crer, na minha
nas situações que acontecerem na minha vida, fica para nós essa importante reflexão, tá? Aceitarmos aquilo que as pessoas, aquilo que a vida nos traz, porque é aí que vai ser a nossa prova diante dos exercícios diários que a gente vai tentando desenvolver dentro de cada um de nós, ok? É difícil, não é fácil, mas a gente consegue. Alguém gostaria de falar, irmão Gilberto? Persistindo, Leandro, temos que persistir na resignação, aceitando as situações. É claro que a gente não tem sangue de barata, mas temos que estudar essas situações, essas condições, para que nós possamos utilizar do nosso inimigo a ferramenta necessária para nos instruir, né? Para fazer com que nós possamos estar em ascensão na nossa evolução. Porque a resiliência, eu estive pegando para analisar a minha resiliência, hoje ainda não está muito boa, não. Eu ainda, certas situações, eu não consigo pegar determinadas coisas e tirar muito proveito. Ainda não consigo. Eu ainda tenho certas limitações. Estou brigando muito comigo, porque como o Leandro disse, não é uma coisa que você, no estalar de dedos, você consegue fazer. Há necessidade de um desempenho, de uma dedicação, de uma briga ferrenha com o seu interior para que você consiga colocar isso em prática. Enquanto nós estamos raciocinando sobre determinadas situações, a gente às vezes consegue colocar em prática. Mas quando às vezes acontece de imediato assim, muitas das vezes o nosso instinto não consegue raciocinar e ser resiliente, ou até mesmo ser resignado. Então, vamos tentar sair desse comodismo nosso, dessa zona de conforto, como o Leandro fala, né? Para que nós é, nos lapidemos um pouquinho mais, para que nós busquemos algo melhor para nós, para que nós não tenhamos, ah, não é muitos inimigos, mas para que nós possamos aceitar esses inimigos de uma maneira mais saudável, mais satisfatória, e que nós possamos, ao invés, ao invés de estarmos rancorosos com determinada situação, nós possamos dar aquela respirada funda e falar assim: eu consegui vencer essa situação. É tão gratificante isso, que isso vai fazer com que nós nos motivemos para que nós possamos buscar coisas melhores ainda para nós. Leandro. E nós sabemos que cada um tem a sua natureza, pessoal. Nós sabemos que cada um tem ainda determinados pontos de extrema necessidade de trabalho íntimo, né? E o que é importante quando a gente está falando disso, pessoal? De tentar entender um pouquinho mais o outro, de não nos aborrecermos com determinadas palavras, ações de determinadas pessoas. Ah, a gente tem que entender, tem uma frase muito usada dentro da doutrina espírita que diz o seguinte: quem tem mais tem que dar mais, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, e o pouco que tem, o pouco lhe será tirado, ou algo nesse sentido. Não vou saber ao pé da letra, mas o pensamento é esse. Se nós já acreditamos ter um pouquinho mais de entendimento, né, da doutrina, do que é ser cristão, do que é se colocar um pouquinho mais no lugar do outro, a gente tem que entender que tem determinadas pessoas, irmãos e irmãs, que ainda estão numa busca de entendimento das coisas, tá? Primeiro, que é o simples fato de que eu sempre comento e muito pouco se fala, que é o tempo de vida espiritual de cada um, tá? Como eu sempre comento, às vezes, pessoal, tem pessoas que caminham conosco, vou jogar um número aqui hipotético, um número que não tem nada a ver, mas enfim.
Vamos supor que eu já vivi 50 encarnações aqui na Terra, tá? Só falando de planeta Terra, não estou falando nem das outras estadias de evolução, como a gente já aprendeu, que nós estagiamos em todos os reinos e todo aquele conceito de jornada evolutiva, tá? Que nós já falávamos antes, o irmão Fábio depois trouxe para nós novamente, enfim. Se eu vivi 50 encarnações aqui na Terra, vamos supor que aquela pessoa que ainda me é complicada, né? E não só comigo, mas com a sua maneira de pensar, ela viveu 20, tá? O que significa? Que eu já tive muito mais tempo de vivência, de prática espiritual, de tentar entender como que as coisas funcionam do que ela. Então, eu tenho o direito e a obrigação, né, de entender que aquela pessoa está num processo ainda, certo? Começa por aí. Segundo, a gente tem que entender o contexto que aquela pessoa está inserida, tá? O tipo de família que teve para poder crescer, para poder se desenvolver, o tipo de vida, se foi uma vida difícil, se foi uma vida mais fácil, se ela teve oportunidades de trabalho no bem, se ela teve oportunidades de encontrar pessoas que falassem coisas, pensamentos, reflexões que viessem de encontro com as suas necessidades. Então tem tudo isso, tá? Se os líderes religiosos que ela teve contato conseguiram chegar no seu coração, na sua alma, nos seus pensamentos e modificar para melhor. Então tem muita coisa que deve ser levada em consideração. Por isso que quem tem mais tem a obrigação de dar mais, certo? E nós devemos. Não tem a regra de trânsito que fala que os maiores têm responsabilidade sobre os menores, tá? Espiritualmente falando, é a mesma coisa, tá? Quem acredita, e cada um tem no seu íntimo, se você já desenvolveu ou não determinados valores, sabe que nós somos responsáveis por aqueles que ainda estão na jornada, tá bom? Então, se vir algo de algum irmão que você sente que ainda está numa caminhada que você de repente já conquistou, ouça, mas não se chateie, não se melindre, porque ela vai entender mais hora menos hora que determinadas palavras, a verbalização tem poder, mas ela ainda não entende isso, ela usa para o mal, ela usa de uma forma inconsciente, às vezes até por conta de um mecanismo de autodefesa, essa pessoa usa o ataque, tá? E esse ataque vem geralmente verbalmente, no intuito de tentar fazer com que nós baixemos e equalizemos as nossas vibrações no mesmo patamar que ela se encontra, tá? Porque aí ela consegue degladiar, ela consegue ganhar um pouco mais de força e de repente ganhar um embate, um conflito ali, como a gente costuma dizer, entre aspas, no grito, certo? Então é isso, tá? Reflitamos sobre isso, pessoal. Nós que estamos aqui hoje somos privilegiados, porque a gente tem oportunidade de refletir sobre determinadas coisas que muita gente não tem, tá? E quando eu digo muita, é uma maioria esmagadora da população que não tem essa condição de refletir, tá? Essa capacidade da reflexão, ela infelizmente ainda não chegou de uma maneira abrangente para todo mundo, mesmo dentro de ambientes religiosos, tá? Tem muita gente que vai em determinados templos, em determinados lugares, e aí a gente generaliza bem isso, tá, pessoal? Onde ela vai chegar, ela vai ouvir alguém falando, não vai ser dada a oportunidade de refletir, vai ser simplesmente um texto que vai ser lido, tá? E é isso. A gente não reflete, a gente não para pensar, a gente vai ali ao pé da letra, lendo, lendo, lendo e não reflete. Então, vamos agradecer, né? Temos que ter esse exercício da gratidão por tudo isso que a gente tem a oportunidade de comungar, certo? Irmão, gostaria de complementar mais alguma coisa? Não, Leandro. Alguém gostaria, pessoal, de falar um pouquinho sobre esse tema? O melindre é junto aí da depressão, junto do sentimento de impertencimento, eu diria que o melindre é um dos maus aí do nosso século, tá? Hoje em dia é muito mimimi,
é muito, né, qualquer coisinha a gente se chateia, já para de conversar, já não quer saber, já dá um gelo nas pessoas. Isso é dentro de casa, isso é no ambiente de trabalho, enfim, né? Tomemos cuidado, porque muitas armadilhas são estrategicamente armadas pelos irmãos que não querem ver a nossa evolução, tá? Então, mais uma vez, Jesus, né, ele pedia muito para todos nós a questão do desenvolvimento do perdão, a questão do orar e vigiar e tudo isso que a gente já, né, tá careca de saber, mas a gente não coloca em prática, certo? E é isso. Alguém? Não? Última chamada. Eu vi que teve uma mensagem que alguém postou aqui, né? A Jaque postou, veio de encontro com o estudo de domingo da biblioteca, de nos conciliar com os nossos desafetos. É isso aí, pessoal. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar caminhando junto com as pessoas que estão no nosso convívio, então, para não bater aquele arrependimento depois de que poderíamos ter feito, né, que temos condição, que temos entendimento, que temos possibilidade de fazer e não fazer, tá? Mesmo que for em prece, pessoal, mesmo que for em energias, em vibrações, que a gente possa pedir para que a espiritualidade interceda por nós, porque a gente sabe que determinadas coisas são difíceis, né? Às vezes alguém que passa a perna na gente, uma questão financeira, é uma chateação, uma mágoa muito grande que alguém gera dentro de nós. De imediato nem sempre a gente consegue, mas vamos pedir e rogar por intercessão da espiritualidade quando for assim. Porque aí pelo menos as energias, mesmo que não for por nós, vão estar chegando pela espiritualidade para aquela pessoa, certo? Importantíssimo. Muito bem, vamos lá então, pessoal, para a gente ganhar tempo. Segunda etapa dos nossos estudos, vamos para o nosso querido Livro dos Espíritos. Chegou aí? Sim, senhor. Vamos lá, pessoal. Livro dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Falamos bastante sobre o contato dos mentores espirituais na vida, no cotidiano de cada um de nós. E agora falaremos um pouquinho sobre pressentimentos, ok? Questão 522. O pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? É o conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que se haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tem o espírito conhecimento das fases principais da sua existência. Isso é, do gênero das provas a que se submete. Tendo este caráter assinalado, ele conserva no seu foro íntimo uma espécie de impressão de tais provas, e esta impressão, que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Tá? Então, antes da nossa reencarnação, nós sabemos que nós temos o que chamamos dentro da doutrina espírita de planejamento reencarnatório. Dentro desse planejamento, nós temos alguns marcos, nós temos alguns pontos muito importantes que vão ditar como vai ser ou deixar de ser a nossa encarnação. E quando nós nos achegamos desses marcos, certo? Nós temos uma espécie de pressentimento, uma espécie de intuição de que algo está por vir, tá? Ou quando acontece, a gente fala assim, nossa, parece que eu sabia que isso ia acontecer. Então, são mecanismos de, até mesmo de nos, como eu posso dizer, fazer com que nós não erremos os caminhos que nós devemos tomar, né? As trilhas que nós devemos aí tá caminhando dentro delas. E mesmo assim a gente acaba ainda fugindo um pouquinho em determinadas situações, determinadas escolhas, mas depois a espiritualidade tenta arrumar meios de fazer com que nós retomemos a nossa jornada, tá? Então, junto disso, dessas intuições, nós temos em paralelo, né, concomitantemente a isso, o auxílio dos mentores e mentoras da espiritualidade. Esses irmãos que não medem esforços para que fazer com que nós vençamos na nossa reencarnação.
tá? Então, duas situações. Nós temos aquilo que nós trazemos, que é de nosso foro íntimo, do nosso planejamento reencarnatório, que são os nossos pressentimentos, desses grandes marcos que nós devemos alcançar. E nós temos também a espiritualidade, os nossos mentores e mentoras espirituais, que vão tentando fazer com que nós, junto disso, desses pressentimentos, fiquemos nessas escolhas, nessas decisões que nós devemos tomar, de tal forma que a gente cumpra com o nosso planejamento reencarnatório. Ponto. Irmão Gilberto, gostaria de complementar? Não, Leandro, bem explicadinho. 5, 2, 3, gostaria de fazer? Os pressentimentos e a voz do instinto têm, têm sempre alguma coisa vaga? O que devemos fazer quando ficamos na incerteza? Quando estiveres na incerteza, devem chamar pelo seu espírito protetor ou fazer uma prece a Deus, o Senhor de todos, solicitando que envie de seus mensageiros um de nós. O pressentimento e a voz do instinto tem sempre alguma coisa vaga. Às vezes podemos estar, pode ter alguma coisa de vago naquela mensagem que foi nos trazida, que foi nos direcionada. Pode sim. Ah, quando nós não estamos bem, quando nós não estamos bem acompanhados, essas mensagens pode ser que chegue com alguma informação vaga. Porém, como ele diz ali, é necessário com que nós nos ajoelhemos, nós nos sentemos no nosso cantinho, façamos as nossas preces, para que tenhamos uma comunicação um pouco melhor e essa comunicação seja um pouco mais saudável, um pouco mais clara e objetiva nas nossas necessidades. Ah, porque ele fala o que devemos fazer, né? Que ao ajoelhar, nós orarmos para que nós possamos ter essa ajuda. Porque muitas das vezes esse pressentimento pode ser alguém. Onde que ele fala aqui? Acho que foi na questão anterior. Conselho íntimo e oculto de um espírito que lhe seja o bem dos homens. Pessoal, muitas das vezes, quem é pai, quem é mãe aí já, muitas das vezes os filhos estão longe e os pais não sabem, mas eles estão em casa e estão rogando aquela prece para que ele olhe o caminho onde ele está andando, com quem ele está andando, com as boas companhias, com as más companhias. Os pais, os entes queridos que são caros, né? Que gostam deles, eles acabam sempre emanando boas energias, emanando bons pressentimentos. E isso também pode ser algo ah, dessas pessoas que gostam bem. Então, alguma ideia a essas pessoas pode chegar a essas pessoas. Um exemplo que eu estou tentando dizer, tipo assim, o Leandro vai tá indo viajar para um lugar onde não tem algumas pessoas que não são de boa índole. Então, eu aqui desse lado, sabendo que ele está indo viajar, eu emano um certo pensamento, uma certa boas vibrações, claro, e também um alerta para ele, uma mensagem através de pensamento que chegue até ele, para que ele tome cuidado por onde ele esteja andando e com quem ele vai estar, para que ele trie o seu caminho. Então, isso também pode chegar até ele. Que é um pouquinho do. O Leandro até me perguntou se eu queria falar alguma coisa da questão e me veio agora em mente. Então, nós também podemos fazer isso, né? As pessoas que não são, que nós temos um certo apreço, ah, nós podemos fazer isso também. Pode chegar um pensamento a essa pessoa que a gente gosta e que a gente quer bem. Não sei se deu para explicar bem, se ficou bem entendido, Leandro. Ficou sim, Se irmão. não ficou, Tá ótimo. Ótima colocação. Essa questão da intercessão aí é importantíssima. E mais uma vez aqui, pessoal, a gente percebe a importância da prece. A importância
E quando a gente fala prece, pessoal, não é aquela coisa automática, tá? Mas sim uma conversa, né? E sim uma busca, uma tentativa de conexão com a espiritualidade superior, né? Com esses irmãos e irmãs tão queridos que estão aqui a nosso redor o tempo todo. Infelizmente, a gente acaba não dando tanto crédito e não mantendo uma conexão constante, contínua com esses irmãos e irmãs. Né? Quando a gente está, por exemplo, trabalhando, ou quando a gente está fazendo alguma atividade mais assim focada no nosso dia a dia aqui na Terra, a gente acaba, infelizmente, esquecendo desse processo de conexão que eles têm conosco. E às vezes é onde que a gente acaba metendo os pés pelas mãos em algumas situações, tá? Mas é importantíssima essa questão da prece, essa questão dessa conexão. E me veio aqui também para passar para vocês, pessoal, a questão dessa incerteza com que nós ficamos em determinadas decisões que a gente precisa tomar, com algumas reflexões e alguns pensamentos. Infelizmente, nós, enquanto humanidade, nos dias atuais, sofremos muito com o imediatismo, tá? Isso se dá muito por conta da aceleração da informação, tá? E dessa cobrança constante e cada vez mais crescente de nós estarmos cientes do que está acontecendo o tempo todo com o mundo e, infelizmente, com as pessoas, tá? É muito comum a gente estar o tempo todo vendo o que está acontecendo com a vida de alguém. Com o que o outro está postando, o que ele está comendo, onde ele está passeando, se ele está rindo, se ele está chorando, tá? Eu não estou dizendo que não deve haver uma preocupação com aquelas pessoas que nos são caras, mas o que me adianta eu ficar perdendo tempo vendo se, né, o blogueiro famoso, ou se aquela pessoa, aquele youtuber, ou se aquela pessoa X, Y e Z que nem sabe que eu existo, o que ela está fazendo, se ela está triste, se ela está feliz. Ela tem a vida dela, ela tem as coisas dela para fazer, e nós temos as nossas aqui, tá? Então, mais uma vez, estamos sofrendo com o imediatismo, com a velocidade da informação, e isso está fazendo com que nós queiremos tudo muito rápido, inclusive as respostas para os nossos questionamentos íntimos. Mas a gente tem que entender que muita coisa que acontece conosco não deve ter uma resposta imediata, tá? Nós devemos muitas vezes colocar a cabeça no travesseiro e dormir, esperar o dia de amanhã, para que a gente possa amadurecer os nossos pensamentos, para que as intuições possam chegar por completo, porque nem sempre as intuições vão chegar de uma vez. A espiritualidade, ela espera com que nós tenhamos esse tempo de amadurecimento das nossas reflexões, para que eles possam também estar atuando. Porque você imagina, você precisa tomar uma decisão extremamente importante na sua vida, só que naquele dia você não está com uma vibração muito boa, você brigou com alguém, você xingou, você fez uso de substâncias que não estão adequadas com a nossa evolução, você comeu carne vermelha e etc, etc, etc. Como que a espiritualidade vai interceder de uma maneira adequada, de uma maneira satisfatória, com as principais decisões que você, meu caro amigo, meu cara amiga, precisa tomar na sua vida? Percebam que é muito complexa essa coisa de você estar adequado com a sua própria vida, com a sua própria reencarnação. Então, por isso que é importante nós darmos tempo para decisões importantes que nós devemos tomar. E até mesmo com coisas materiais aqui da Terra, né? Quantas vezes nós gastamos dinheiro de uma forma desenfreada, de uma forma impensada, e depois que a gente adquire determinado bem ou determinado serviço, a gente percebe que não estava precisando daquilo, que vai ser somente mais um boleto, somente mais um carnê que você vai ter que pagar, né? E você vai ter que se contentar e aceitar
mês a mês vindo aquilo na fatura do seu cartão de crédito, os boletos que você vai ter que pagar, né, as cartinhas de correio que vão chegar na sua casa. E aí, será que realmente eu estava precisando? Mais uma vez, imediatismo, mais uma vez, a tentativa de satisfação, de preenchimento de necessidades que não estão sendo preenchidas de uma maneira melhor, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais evoluída, vamos assim dizer. E aí nós ficamos presos ao imediatismo, nós ficamos presos ao materialismo e aquele sentimento de satisfação que você teve naquele momento acabou, né? Então, assim, eu tomo por base tá? Eu fico namorando tanto para comprar alguma coisa, né? Às vezes eu preciso comprar um celular, ou às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu fico pesquisando e pesquiso e pesquiso, e olho aqui e olho ali, e vejo custo-benefício, e vejo comentários e não sei o que. No final das contas, na maioria das vezes eu acabo não comprando, porque eu fico olhando tanto e pensando tanto, e aí quando eu vou ver aquela vontade já passou. E então percebam que é muito importante a gente dar tempo ao tempo e principalmente quando a gente está falando de decisões importantes que devemos tomar nas nossas vidas, ok? Ah, é isso. Próxima questão, Gilbertinho, pode fazer para nós, por favor? Posso pegar um adendo no que você falou no Claro, amadurecimento? sim. Quando nós dormimos, né? Nesses sonos do corpo físico, ele é onde a gente amadurece as nossas ideias. Porque isso, há N fatores na hora do sono, onde a nossa alma, o nosso espírito, ele tem dezenas, inúmeras situações para o aprendizado. No imediatismo, a gente quer a resposta para ontem. Porém, é necessário nós esperarmos, às vezes, o sono, porque ali vai ter alguém dos nossos familiares conversando conosco, algum dos nossos protetores conversando conosco de uma forma mais delicada, mais ah, minuciosa, tintim por tintim, ou até mesmo será dada a oportunidade para nós ir para as escolas da espiritualidade, onde nós estudaremos numa coletividade ou estaremos fazendo um bate-papo, onde nós estaremos conversando, colocando as nossas dificuldades e dentro desse bate-papo nós poderemos aprender com a experiência do outro e isso vai agregando amadurecimento, como o Leandro falou. Sem contar na biblioteca da. Como chama, Leandro? A biblioteca do universo. Os arquivos akáshicos, né? Isso. Onde nós teremos a oportunidade, se assim for permitido, também de nós buscarmos informações lá. E isso tudo de acordo com o nosso padrão vibratório. Isso tudo de acordo com como nós estamos e o que nós estamos emanando. Se nós estivermos com padrão vibratório, com boas atitudes ali, numa condição amigável, favorável, nós teremos N situações boas para acolhermos informações. Caso contrário, se nós estivermos no ódio, no rancor, na vaidade, na prepotência, nós vamos querer o imediatismo. O imediatismo muitas vezes não é favorável, ele, pelo contrário, ele é muito desfavorável. Nós tomaremos decisões impensadas, onde muitas das vezes cometeremos algum delito, alguma flecha lançada que nós não conseguiremos recuperar. E isso pode trazer certas situações que ficará marcada no nosso perispírito ali por muito e muito tempo, onde nós teremos que utilizar muitas informações e muitas energias nossas para que nós possamos reaver essas situações.
Então, vamos pensar um pouquinho aí e tentar trabalhar essa condição aí. Uma outra coisa para nós refletirmos também nessa noite. 5, 2, 4, Leandro. Isso. As advertências dos nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devemos adotar em relação às coisas da vida particular? Os espíritos se preocupam com tudo e procuram fazer com que os homens vivam da melhor maneira possível. Mas, quase sempre, os encarnados fecham os ouvidos para seu bom conselho, para seus bons conselhos e tornam-se infelizes para sua própria culpa. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos por meio da voz da consciência, que fazem vibrar em nosso íntimo. Mas, como nem sempre lhe damos a importância necessária, eles se valem de pessoas próximas para passar seus conselhos de forma mais direta. Se cada um examinar as diversas circunstâncias, felizes ou infelizes de sua vida, verá que, em muitas ocasiões, recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhe teriam poupado muitos dissabores se os tivessem escutado. Olha só, a bordoada na nossa cara, hein, Leandro? Sim. A bufetada. É, nós não abrimos nossos olhos, os nossos ouvidos aos conselhos dos nossos protetores. Então, é onde eu falei, nós poderemos tomar certas decisões que ficará marcado no nosso, na nossa consciência, no nosso perispírito, e lá na frente nós poderemos falar assim, então, se eu tivesse escutado o que o Leandro me falou, eu não teria é, levado essa bordoada, ou não estaria passando por isso. Se eu tivesse escutado o que a dona Luzia falou, eu não teria, eu não estaria passando por esses constrangimentos de hoje. Então, vamos dar um pouquinho mais de ouvido, como o Leandro falou lá na primeira questão, vamos dar um pouquinho mais de importância nas nossas orações e tentar, dentro das melhores condições, ou fazer com que o nosso dia a dia nós possamos estar um pouquinho mais elevado, para que essas intuições, essas ideias cheguem de uma maneira mais acolhedora da nossa parte, né? Mas que nós possamos pegar de uma maneira mais intensa e nós possamos praticar em cima disso, para que amanhã nós não choremos o leite derramado. Né? E olha só que interessante, pessoal. São coisas, né, que a gente vai parando para refletir e a gente só encontra dentro da literatura, né? Assim, não se ouve tanto falar. Por exemplo, quando a gente está falando aqui de intercessão da espiritualidade na vida do encarnado, o que acontece? Ah, Tem vezes, pessoal, na verdade, na maior parte das vezes, a gente não consegue dar a possibilidade da espiritualidade trabalhar essas intuições dentro de nós. Então, o que acontece? De quem que eles se valem para isso? De quem está próximo de nós. Então, tem hora que a gente fica esperando uma resposta, é, vamos dizer assim, sobrenatural para nossas, para os nossos, para as nossas dificuldades, para aquilo que a gente busca uma resposta. Mas a espiritualidade se usa de quem? Dos próprios encarnados, né? É do pai, é da mãe, é do irmão, é do filho, é da companheira, do companheiro. Então, não fique somente, não acredite que as melhores respostas virão através de intuição, de cunho espiritual para aqui para a Terra, tá? Valorizemos os conselhos, né? As dicas, as críticas, né? Mas aqui a gente já faz um gancho com a nossa primeira reflexão que a gente fez de não nos aborrecermos das
pessoas encarnadas, tá? Porque a espiritualidade, da mesma forma que se vale desses irmãos e irmãs que estão próximos de nós para fazer com que algo chegue para nós, nós também seremos intérpretes da vontade divina, do cumprimento de repente de um planejamento reencarnatório para aqueles que estão perto de nós. E nós poderemos ser esses mecanismos de auxílio para cumprimento de um planejamento reencarnatório na vida de alguém. Olha só que bacana que é isso, tá? Então, valorizemos os conselhos, né? Os bate-papos que a gente tem com amigos, com familiares, com esposo, esposa, né? Filhos, né? Os filhos também dão ótimos conselhos, né? Não é porque eles são pequenos, muitas das vezes, quando crianças, ou até mesmo quando já são adolescentes ou adultos, que a gente não tem que valorizar o que eles falam para nós, tá? De repente a gente está trabalhando muito, um filho ou filha chega para você e fala assim, papai, mamãe, fica mais comigo, você está trabalhando muito, opa, né? É um sinalzinho que está ali indicando que algo de errado não está certo, ok? Reflitamos sobre isso, é muito bacana, é muito interessante e é extremamente válido que nós entendamos que da mesma forma que o outro pode ser um intérprete da vontade divina nas nossas vidas, nós também seremos intérpretes da vontade divina na vida de alguém. E isso é muito legal. Alguém mandou aí alguma mensagem? Fui eu. O que você mandou aí, Gibinha? Eu pedi para refletir, né? Quem que já não foi um instrumento, né? Quem que já não passou por uma orientação, né? Ajudando alguém, né? Orientando ou ajudando alguém que estivesse precisando. E às vezes sem querer a gente ajuda, né? Não é nem a intenção da pessoa, mas às vezes alguma coisa que você fala já dá um insight lá na mente daquele, do outro e você acaba ajudando. Aí que a gente acha, né, indiretamente, mas que na verdade não é tão indiretamente assim. É a ação da vontade divina para que a gente cumpra determinado objetivo, né? E é legal demais isso, pessoal. A gente é que assim, é tudo tão sutil. Isso que eu acho muito legal e muito lindo da espiritualidade agindo na vida de nós encarnados, do ser humano encarnado, porque é tudo feito de uma maneira muito sensível, muito sutil, muito serena, e a gente acaba não percebendo muito do que acontece ao nosso redor, mas tem um dedo da espiritualidade em tudo que a gente faz. É por isso que em uma das questões, quando Kardec pergunta se a espiritualidade age na vida do ser humano a ponto de influenciar nas nossas decisões, a espiritualidade responde que não só participam, como eles nos dirigem. Né? Não tem essa questãozinha que é muito, muito comentada dentro da doutrina espírita? Então é isso, tá? Como que eles nos dirigem? Né? A gente acha que eles vão estar intercedendo diretamente e vão possuir o nosso corpo e fazer com que a gente tome decisões. Não é isso, tá? É através desse contato, é através do convívio. Por isso que não é legal, tem muita gente que opta por uma jornada solitária na vida, tá? Ah, eu não vou casar, porque eu quero viver sozinho, eu não quero ninguém me enchendo as paciências, para não falar outra palavra, né, que o Papai Noel vai carregar e levar presente dentro, né? Não quero ninguém, né, me atormentando, me enchendo as paciências. Gente, não é assim que funciona. Nós somos seres sociáveis, a gente precisa do outro para nascer, a gente precisa do outro para morrer, para desencarnar, para chegar do outro lado. E vamos continuar precisando na espiritualidade, porque se não vier uma equipe espiritual te amparar para você chegar do outro lado e entender como que vai dar continuidade à sua vida, como que faz? Você vai ficar perdido no umbral? Você vai ficar perdido nas trevas? Não, a gente não quer isso. Então a gente precisa do outro o tempo todo, tá? Não nos esquivemos do outro. Lógico, tem momentos que a gente precisa de nós mesmos, mas quando a gente está com isso equilibrado, a gente precisa do contato do outro, certo? Quer complementar, irmão? Não, não. Pessoal,
E aqui a gente finaliza, a gente vai entrar num outro subitem na próxima semana, que vai ser influência dos espíritos nos acontecimentos da vida, que é praticamente muito do que a gente já conversou até aqui, ok? Mas dentro desse contexto que nós conversamos hoje, pessoal, alguém gostaria de falar um pouquinho? Leandro, Irmã Aline falou aqui, né, faz parte do nosso dever como instrumentos nesse concerto de, em alguns momentos, sermos orientados, em outros, sermos o amparo. É assim que a espiritualidade se utiliza para, inclusive, evoluirmos aprendendo a amar, abnegar e perdoar. Exatamente isso, né? A gente não vai ter provações na nossa vida sozinhos. As provações vêm sempre com pessoas, vêm sempre com acontecimentos. E nós somos constantes instrumentos de trabalho na vida do outro e o outro na nossa vida, né? Que grande sinfonia é essa do planejamento reencarnatório? A gente já conversou muito sobre essa questão do planejamento reencarnatório e eu acho que nós estamos começando a entender o quão complexo é para a espiritualidade preparar isso para nós. E como é importante essa nossa estada, essa nossa jornada aqui na Terra, tá? E como é importante nós valorizarmos tudo isso. O simples fato de estarmos reunidos aqui hoje, vocês podem ter certeza que muitas engrenagens das nossas vidas, de quem está em volta de nós, de todo o contexto social, familiar, emocional que a gente participa de alguma forma, faz com que a gente esteja aqui hoje. Né? É muito bacana isso. Sabe quando a gente ouve uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica, uma música clássica, enfim, a gente percebe quantas pessoas, quantos violinistas, quantos pianistas, quantos tecladistas, quantas pessoas tocando dos mais diversos instrumentos e todos em harmonia para fazer uma música, para fazer uma sinfonia, né? Então, a gente percebe ouvindo aquela melodia, mas se a gente parar para refletir, quantas pessoas estão participando daquela melodia? Né? Para fazer um filme, quantas pessoas estão participando de um filme? Não só os atores, mas ali em volta do set de filmagem. Né? Quando a gente vai até o final de um filme, gente, são centenas e centenas de nomes de pessoas que aparecem na produção de um filme, por exemplo, não é? De uma peça teatral e etc. Tudo que envolve artes envolve muita gente. E se parar para pensar, nós, dentro desse contexto, estamos numa peça teatral. Nós estamos dentro de um palco, que é a nossa vida. Nós somos atores porque nós estamos interpretando os nossos papéis aqui na Terra hoje. Hoje eu estou Leandro, tá? Eu não sou o Leandro, somente o Leandro aqui da Terra. Eu sou o Leandro de várias encarnações passadas, eu sou o Leandro do que virá ainda a acontecer nas próximas encarnações, tá? Então a minha essência é a mesma, mas os papéis que a gente vai desempenhando vão mudando no decorrer das eras, no decorrer das encarnações. E quantas pessoas não participam desse filme da nossa vida, né? Então isso é planejado, isso é programado, existe um script para que isso aconteça. Nenhum nome que está ali nos créditos do filme está ali por acaso. Em algum momento ele precisou entrar em qualquer parte da produção daquele filme para que aquilo acontecesse. E as pessoas que caminham conosco assim também fazem. Em determinados momentos pessoas vêm, pessoas vão, para que o filme aconteça, para que esse filme tenha um início, tenha um meio e tenha um final. Agora, que tipo de final a gente vai dar para o nosso filme? Tem gente que vive um filme de ação, tem gente que vive um drama, tem gente que vive uma comédia, tem gente que vive os mais diversos gêneros ao mesmo tempo, né? Um mix ali de sentimentos, de emoções. Então é isso. Obrigado pelo comentário aí, viu, Aline? Vem muito de encontro com o que a gente está falando aqui. Alguém mais, pessoal, para a gente finalizar?
Hoje a Jaque não falou nada. Cadê a Beth? Não veio hoje. O Tiagão. Tiagão, fala alguma coisa aí pra gente. Hoje, irmão, só tô de ouvinte só. Espero que Mas é muito vocês. instrutivo. Tudo que a gente ouve, né? Eu acho que assim, pegando alguns pontos, eu acho que é muito importante essa questão da direção e de sermos instrumentos na vida do outro, né? E a espiritualidade, eu falo que ela é tão sutil, que a gente nem percebe, né? Hoje eu presenciei dois amigos conversando no café e um dando conselho pro outro, chamando, viu que o outro estava meio para baixo, né? Falou assim, ó, já tarde eu vou passar na tua casa para a gente fazer uma caminhada. Você avisa lá tua esposa, tal, nós vamos dar uma caminhada, nós vamos lá na Unesp e você está precisando, né, conversar um pouco. O semblante de quem ouviu já mudou totalmente, né? Por quê? Porque alguém estendeu a mão para ele, né? Sim, Então eu falo, quantas vezes a gente faz isso sem querer e a gente também recebe sem querer, né? Eu falo que a sutilidade de Deus por trás de toda essa estrutura é magnífica, cara. realmente é lindo, né, cara? Se parar pra pensar, é tudo tão grandioso, né? Como pode, como pode encaixar tantas peças, né, ao mesmo tempo nesse grande quebra-cabeça que é a vida? E em paralelo a isso, milhões e milhões de coisas acontecendo, né? Natureza que se desenvolve, são planetas nascendo, estrelas morrendo e, nossa, é uma loucura. É uma loucura. E a gente percebe nisso tudo, Tiagão, a nossa responsabilidade, né? A gente não para pensar o quão a responsabilidade que a gente tem sobre a vida das pessoas e sobre a nossa própria vida, né? Então é interessante, é importante a gente ir percebendo e amadurecendo essa noção da responsabilidade que a gente tem sobre tudo, né? Sobre a nossa família, sobre quem está em volta de nós. Muito bom, muito bom. Obrigado aí, viu, pela participação. Eu que agradeço, irmão. Gilbertinho, considerações finais, meu caro, para a gente fechar com chave de ouro. Só gostaria de agradecer só. Eu não tenho o que falar. Só gostaria de agradecer a todos aí vocês por estarem juntamente conosco, de estar dividindo um pouquinho do que nós sabemos com vocês e também a participação de todos aí dentro da possibilidade. E agradecer também a espiritualidade aí que esteve juntamente conosco, nos intuindo, nos esclarecendo e nos direcionando a melhor colocação aí para trazer o, o desfecho, né, que teve essa aulinha aí. Se não fosse eles, nós muitas das vezes não teríamos a oportunidade de estarmos aqui reunidos e trazendo esse conhecimento para vocês. Meu muito obrigado. E pessoal, isso aqui que a gente está tendo hoje, isso aqui é vitamina para o espírito, tá? Eu lembrei da vitamina porque eu tô com um potinho aqui de vitamina que acabou e eu tenho que repor, inclusive. Aí eu já tô aproveitando o gancho aqui. A espiritualidade não faz nada por acaso, né? É, é aquela coisa. Você pega uma vitamina, você sabe que você precisa, mas você muitas das vezes não sente que aquilo está faltando dentro de você. E aí você vai lá, você toma uma cápsula, você toma um comprimidinho e você não sente aquilo agindo no seu corpo, mas está agindo, né? O que a gente conversa, as nossas reflexões, são vitaminas para o nosso espírito. Talvez de imediato a gente não perceba a ação dessas vitaminas agindo no nosso espírito, mas elas estão ali e estão dando estrutura para a gente se manter espiritualmente, tá? Então fica aí mais essa reflexão para nós. Vamos nos vitaminizar o espírito, a nossa alma, o nosso corpo físico, né? Porque aqui é vitamina para o físico que eu fiz um encaixe aqui para o espiritual. Cuidemos disso também. Tá vendo, Gilbertinho? Passou dos 30, meu amigo, é vitamina, é não sei o que, tem que. É ômega 3 pra cabeça, é desse jeito, cara. Tem que ir cuidando, né? Já que não tá fazendo exercício, pelo menos as vitaminas tem que garantir. Gente, é isso. Exatamente. É isso, tá? Muito obrigado mais uma vez, né? A gente sai muito contente, muito feliz de que daquela sensação de missão cumprida, né? Eu acho que conseguimos de certa forma passar um pouquinho do que a espiritualidade queria trazer para nós hoje, graças ao bom Deus, né?
e que a gente possa ter uma ótima semana, tá? Tem feriado, né? Vamos descansar, descansar a cabeça, descansar o corpo, estar junto dos nossos familiares, daqueles que nós amamos e que também nos amam, certo? Mais uma vez, não nos aborrecendo, não nos melindrando, dando tempo ao tempo, tá? Coloquem a cabeça no travesseiro, caso algo ainda não esteja concretizado 100% na sua cabecinha, com alguma decisão que você tenha que tomar, e a espiritualidade vai agindo, a gente vai sendo levado para a espiritualidade, para aprendizado, para que a gente possa voltar aqui para o planeta Terra com aquilo que deve ser feito, certo? Que a nossa Mãe Maria Santíssima, Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga possam estar conosco hoje e sempre, tá? E que a gente possa finalizar então, pessoal, essa nossa reunião abençoada com a prece da nossa Mãe Maria Santíssima, que possa nos cobrir com o seu manto sagrado, nos trazendo muito amor, muita compreensão, muito entendimento, e que esse sentimento maternal faça parte da nossa vida em todas as conexões, em todas as trocas que a gente tenha que fazer nas nossas vidas. Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Depois a gente vai disponibilizar a nossa gravação mais tarde para vocês, tá, pessoal? Para quem quiser ver, rever, fiquem à vontade. Esse material é para vocês, é para todos nós, tá bom? Até semana que vem, então. Nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite.